E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar pouco sobre cultura ouvinte e sobre cultura surda. E aí, qual é a diferença? Duas pessoas, duas línguas, duas culturas. Como eu tinha falado aqui já, a língua é cultural. Obviamente varia de pessoa para pessoa, a língua também é social, né? Quem estuda sociolinguística, mas enfim. Então a gente precisa entender que existe uma diferença de língua e tendo a diferença de língua, tem uma diferença de cultura. E a partir disso, nós temos que saber conviver com essas duas. Então o que é cultura ouvinte? O que é cultura surda? Vamos lá. A cultura ouvinte é uma cultura baseada no som, baseada naquilo que nós estamos acostumados a simplesmente ser, com os 5 sentidos. Já a cultura surda tem um sentido a menos. Faz com que o surdo tenha superpoderes e consiga enxergar além? Na verdade, cientificamente comprovado que não. Mas, realmente, ele precisa utilizar como seu ouvido o olho. Portanto, o seu olho, como o surdo diz, o olho é caro. Consegue enxergar muito bem as coisas. Eu, particularmente, fico impressionado com meus amigos surdos, como eles conseguem perceber as coisas assim facilmente. Portanto, quando você estiver conversando com um surdo, na verdade, quando você estiver distante, observando a conversa entre dois surdos, com certeza, se você for ficar encarando, ele vai perceber e provavelmente vai falar de você, tá certo? E muitas vezes é interessante saber como se aproximar do surdo, como se relacionar com o surdo. Vou fazer um vídeo depois sobre comunicação e vínculo e aí vou retomar esse ponto, ok? Voltando a falar sobre a cultura, sobre a diferença da cultura ouvinte, sobre a diferença da cultura surda. A cultura surda vem de uma língua visoespacial, vem de uma relação onde não precisa se ter sons. Gente, o surdo pode fazer tudo, entenda, tudo o que um ouvinte pode fazer. Até escutar música eles podem. A gente precisa entender que na identidade surda existem surdos profundos, surdos leves, surdos moderados. Existem surdos que fazem todo tipo de profissão que você possa imaginar, surdo DJ, enfim, muita gente fica com dúvida, surdo sabe dirigir, surdo sabe dançar. Com certeza, pessoal, com certeza o visual responde a tudo isso e de uma forma que é bem simples, é só adaptar. Muitas vezes o limite é nós que damos. Fazendo a adaptação é muito possível que dê certo tudo. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, você pode estar curioso como, André, mas como eles vão ouvir a campainha se é uma família toda de surdo? Pois bem, existe a adaptação da campainha, que é uma campainha luminosa. Eu vou tentar colocar uma imagem aqui para vocês. A campainha luminosa, assim como recentemente um casal de amigos meus teve um filho, e aí estão em quartos separados, e a partir disso, como é que eu vou escutar o bebê chorando? Então existe a adaptação do som do bebê para a luz, e ali, normalmente, você pode colocar no seu celular a acessibilidade em libras. E lá você vai ver que vai ficar piscando os LEDs, vai ficar piscando o flash. É só usar acessibilidade. É interessante que na Universidade de Gallaudet, que é uma universidade só para surdos, né, criado com esse objetivo, lá tem a área de esportes, todos os dormitórios, tudo adaptado. Achei muito bacana. Né? Os scores é marcado com a parte luminosa, né, dos gols, dos pontos, né, quando toca na rede, no caso do vôlei. Então, assim, gente, dá para adaptar? Sim. Dá para viver? Sim. Particularmente eu gosto muito de música, né? Mas tem surdos que escutam a música no sentido do ritmo, da batida, do som. Tem outros que são surdos moderados, eles conseguem sim escutar a parte de música, não da mesma forma, mas escutam. Quem é que escuta música da mesma forma, né? Os gostos e os tipos são todos diferentes. Esse respeito, essa compreensão da comunidade, da identidade surda é muito importante. Vou dar alguns exemplos para vocês do que eu já passei sendo ouvinte no meio da comunidade surda. Por exemplo, teve uma vez já em restaurante que eu era o único ouvinte lá, e aí eu falei, cara, eu quero saber como é ser surdo. E a partir daí eu virei surdo, tentei entender como o surdo vivenciava no restaurante, como eles precisam de um cardápio que seja acessível, de preferência com fotos, porque muitas vezes as palavras não são conhecidas, né? Então, assim, é importante ter um cardápio, se possível um cardápio acessível, né, com imagens.
E eu fiquei, na verdade, muito impressionado como eles já estão acostumados, é intuitivo. O garçom perguntou a bebida e ele já respondeu. E eu fiquei, cara, como é que tu conseguiu entender que ele queria isso? Eu fiquei assim, besta. Eu acho que eu ia sofrer muito para aprender, para entender já que eles sabem. Mas se você sabe Libras, nunca fez experiência fácil, já fiz com alguns amigos meus indo para shopping. Gente, né, terminou a missa, a gente vamos lá só em Libras. E aí foi muito bacana a experiência. Às vezes a gente vê a limitação, vê gente que olha torto, vê gente que ajuda, que sabe um pouquinho básico, né, cartão de crédito, cartão de débito. E aí facilita. Outra experiência que eu tive, que eu estava falando, o surdo estava dirigindo e ele percebeu a ambulância. Eu estava atento ao trânsito nesse dia, não porque ele era surdo, mas simplesmente às vezes eu estava. E ele percebeu a ambulância antes de mim. Quando ele afastou para o lado, eu não tinha entendido e eu não tinha ouvido a ambulância, mas ele tinha visto. Então, gente, ser surdo não é ser menos. Simplesmente ser surdo é ser diferente.